vamos falar sobre George Alexander Pick, matemático austríaco, nascido em 1899, e ele foi um gênio desconhecido e teve um teorema publicado postumamente em sua homenagem. E foi muito tempo escondido esse teorema, né? E depois de um tempo o pessoal verificou a veracidade desse teorema, né, em relação à área de figuras planas, e foi publicado postumamente em homenagem a esse grande matemático desconhecido por muitos aí, George Pick, que tem um final de vida trágico aí. Então ele nasceu na Áustria em 1899 e durante a sua evolução acadêmica, né, ele estudou numa instituição privada. O Jorge, seu pai, até uns 11 anos de idade, apoiou na escola em relação aos exames de qualificação para a universidade, e aí ele conseguiu uma cadeira na Universidade de Viena em 1875. Ele publicou seu primeiro artigo matemático no ano seguinte, com apenas 17 anos de idade, na Universidade de Viena. E com essa qualificação ele permitia ensinar ambas as disciplinas em relação à física e matemática, no qual ele lecionou até um certo período da sua vida. Infelizmente, né, após um período grande aí de grandes conquistas, né, a Áustria foi anexada à Alemanha através do regime fascista, nazista, e ele teve grandes problemas com a perseguição devido à sua origem judaica. Ele foi perseguido e ele foi mandado para um campo de concentração na República Tcheca. Nesse campo de concentração ele acabou sendo executado na câmara de gás e em 1942, no dia 26 de julho, aos 82 anos, ele acaba falecendo, e com ele, né, não só ele, mas muitas pessoas notáveis e pessoas comuns, né, tiveram o mesmo destino. Agora, em relação ao teorema que nós vamos abordar aqui, foi desconhecido, ele ficou desconhecido durante um período e depois ele foi, vamos dizer assim, republicado. Então nós vamos utilizar um geoplano, que é esse esquema de parafusos aí com um elástico para destacar a figura geométrica, e o teorema consiste no seguinte: nós vamos determinar a área de uma figura através de pontos que estão na borda da figura e na parte interna dessa figura. Então a fórmula seria a seguinte: a área vai ser igual aos pontos que estão na borda da figura, fora da figura, dividido por 2, mais a parte interna em relação aos pontos internos dessa figura, e sempre menos 1. Dessa forma a gente acaba descobrindo a questão da área da figura, conhecendo os pontos que estão na borda e na parte interna da figura. Então nós vamos começar aqui com algumas figuras. Vamos começar com uma figura triângulo. Então nós vamos colocar esse triângulo aqui. Então nós temos pontos em comum em relação à borda, onde o elástico pega, e a parte interna que o elástico pega. Então, utilizando a fórmula de Pick, nós temos aí a área. Vamos colocar aqui a área, que são os pontos na borda, dividido por 2. E depois nós vamos somar a parte interna, pontos internos da figura que não pega o elástico. Então, na fórmula aqui, borda mais 1, menos 1. A área é igual a 12 dividido por 2, nós temos 12 pontos em todo o triângulo. Nós vamos colocar aqui, mais a parte interna que são 3, menos 1. 12 dividido por 2, 6. 6 mais 3, menos 1. Igual a área, que é o valor 8. Se você fizer pela fórmula antiga da área do triângulo, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 dá 8. Dá o mesmo resultado correspondente. Tá? Então nós temos aqui agora a segunda figura geométrica, que é o retângulo. Então o retângulo nós temos como área base vezes altura dividido por 2, na forma tradicional. E nós vamos descobrir agora com a forma do Pick essa área. Tá? Então a área vai ser igual borda dividido por 2, mais a parte interna, menos 1. A área é igual, os pontos que estão à borda da figura totalizam no total a quantidade que eu vou colocar aqui agora, no total de 14 pontos, dividido por 2, mais a parte interna, que você tem 6 pontos, menos 1.
14 dividido por 2, 7. 7 mais 6, menos 1. 7 mais 6 é 13. 13 menos 1, 12. Se fizermos pela forma tradicional, base vezes altura, se você fizer 4 vezes 3, dá 12. Então dá o mesmo resultado da forma tradicional com a forma do pique. É isso aí, tá? Um teorema importante, desconhecido aí por muitos, né? De um gênio da matemática que infelizmente, um final de vida trágico aí, ele contribuiu bastante coisa pra gente, só que foi só reconhecido após a sua morte. Teorema de Pique, grande teorema, um abraço, até a próxima.